Aleluia, meus irmãos. Bora lá. Palavra de hoje, como eu disse ontem, glória ao nome do Senhor. Essa semana a gente vai falar só sobre o reino dos céus. Aleluia, o reino de Deus. O reino de Deus que está para além da sua e da minha compreensão, meu irmão, tá bom? Ontem, dia 7, segunda-feira, 7/8/2023, a gente introduziu com eu falando dos aspectos gerais do reino de Deus, do reino dos céus. Li alguns versículos, a gente fez um panorama geral bem resumidinho, compartilhei alguns testemunhos, alguns meus, alguns de outros irmãos, para que vocês tivessem uma noção geral de que o reino de Deus é real, ele não é uma fantasia, ele não é uma metáfora, ele não é uma poesia. Eu acho engraçado quando alguns pregadores, eles falam que as partes que eles não entendem da Bíblia, né, eles chamam de poesia. E eu acho engraçado porque a palavra poesia, que é muito usada no ambiente artístico, não quer dizer que aquilo não é real. Muito pelo contrário, a gente usa a poesia, né, a figura de linguagem poética, justamente para explicar coisas que nós não conseguimos com as palavras tradicionais. Por isso que a gente usa poesia. Por isso que quando um poeta, um músico, um cantor vai falar de amor, por exemplo, ele começa a viajar, porque você falar que amor é bom, ele realmente é bom, mas ele é tão bom que só dizer que ele é bom não expressa o quanto o amor é bom. É a partir daí que a gente começa a fazer a poesia. O amor é tão bom que eu poderia ficar dias, horas e noites sem dormir, pensando na pessoa amada. Então você exagera, mas você não está exagerando porque você está mentindo, porque você está inventando uma história. A poesia, ela é usada justamente para tentar acessar coisas que com as palavras da nossa linguagem elas não são alcançadas. Então a gente tenta multiplicar a intensidade dessas palavras. É por isso que quando a Bíblia vai falar, os profetas vão falar, os escritores vão falar sobre o sobrenatural de Deus, eles estão falando a verdade literal. Só que usando palavras diferentes do nosso contexto, porque eles estão falando de uma realidade diferente do nosso contexto carnal. Amém? É isso que eu tentei passar para vocês ontem. O contexto geral dos céus é real, é literal. Tá? A gente vai viver lá literalmente. Ele é real. Amém? Hoje, dia 8 de agosto de 2023, terça-feira, nós falaremos do reino milenar, que é um outro aspecto do reino de Deus, faz parte do mesmo reino de Deus. Tá? Mas ele tem um outro aspecto. Que aspecto que é esse? É porque ele é o reino de Deus, o reino dos céus, que abrange coisas impossíveis à nossa realidade visível que a gente tem hoje, mas ele é instaurado nessa terra. E ele é instaurado nessa terra com data de começo, meio e fim. É um período desse planeta carnal que vivemos, onde a realidade espiritual de Deus irá sobrepujar as nossas limitações humanas. Esse é o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. É chamado reino milenar porque ele dura 1000 anos. Amém? Eu quero começar com um versículo onde o próprio Jesus, o reino milenar é de Jesus. Então, se a gente quer entender o reino milenar, é interessante a gente ouvir o que ele diz sobre o próprio reino dele. Amém? Então, eu vou abrir em Mateus 6. Alguém sabe o que diz em Mateus 6? É o próprio Jesus nos ensinando a orar. Amém?
eu cito bastante Mateus 6,6, que é o segredo da sua intimidade com Deus. Mateus 6,6 diz o seguinte, ele está falando isso porque os próprios discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. Aí Jesus fala, vocês não podem orar como os hipócritas, né? Porque eles são fingidos, eles gostam de orar nas praças e tal, para serem vistos e elogiados. Aí no Mateus 6,6 ele fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto ao teu pai que está no secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então ele frisa muito esse secreto, para que fique claro que é para você ter intimidade com Deus. Você tem intimidade com Jesus, intimidade com o mundo espiritual. Você vai para o secreto, você fecha o olho, você não liga para ninguém, não interessa quem está vendo você orar, se vão te achar bonito, feio. Vai para o secreto, de um lugar de intimidade. Porque na intimidade o Senhor teu Pai te responderá. Aí ele segue ensinando, e é onde entra a oração que eu quero ler, que é ele ensinando a oração do Pai Nosso. O que a oração do Pai Nosso tem de tão especial? Que faz uma ligação com o reino milenar que é o nosso tema de hoje. Tá? Eu não vou ler ela inteira, eu só quero ler o trecho que faz conexão com o reino milenar, mas eu quero abrir um parênteses para te dar uma dica. A oração do Pai Nosso é uma chave. A oração do Pai Nosso de Mateus 6, de 9 a 13, é uma chave espiritual. Essa oração, ela abre a promessa de Deus descrita em 2 Crônicas 7,14. O que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Isso é tudo que você quer na sua vida. Que Deus ouça a sua oração, perdoe os seus pecados, sare a sua terra. E isso é o que eu e você queremos para toda a nossa vida. Só que raramente as pessoas conseguem acessar essa promessa. A oração do Pai Nosso que Jesus ensina é o segredo para você adquirir essa promessa. Eu não vou explicar tudo aqui, eu só estou deixando esse parênteses bem frisado, porque eu já expliquei toda essa oração, essa conexão entre o Pai Nosso e o 2 Crônicas 7,14 em um estudo bíblico que, graças a Deus, eu gravei, está online. Se você entrar lá na minha página do YouTube, @RubensMCJúnior, for na playlist Estudos, tem lá um estudo com a oração do Pai Nosso. Acho que, inclusive, esse é o título, a oração do Pai Nosso. Depois, se tiver um tempo, você vai lá, explico tudo direitinho. Deu até um trabalho fazer esse vídeo, por isso que eu não gravei mais aquele estilo de vídeo, porque eu lembro que eu demorei acho que uma semana para editar, porque tem muitos segredos ali, tá bom? Eu só estou deixando claro aqui, porque é importante que você vá lá e você assista depois para acessar essas promessas. Amém? Então, voltando aqui, fechando esse parênteses. Reino milenar. Olha Jesus ensinando dentro da oração do Pai Nosso. Quando vocês orarem, Mateus 6, a partir do 9. Portanto, quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É Jesus falando isso aqui. Jesus, o Filho eterno, o primogênito, unigênito do Pai. Quando ele vai ensinar a orar, ele começa dizendo, você fala Pai Nosso, porque ele não é Pai só seu. Ele é um Pai Nosso. Você tem muitos irmãos. Quando você for orar, se lembre dos seus irmãos. Lembre que você faz parte de um corpo, de uma igreja, de uma família, de uma irmandade. É Pai Nosso. Sempre se inclua nesse grupo. Tá? Ame ao Senhor, ao teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você for orar por você, lembra que tem mais gente. Os ame tanto quanto você ama você mesmo. Por isso que ele começa, Pai Nosso.
É uma oração no secreto, eu com Deus, mas eu estou falando Pai Nosso. Eu não me esqueço dos meus irmãos. Tá? Aí logo em seguida ele fala, o Senhor está no céu, Pai Nosso que estás no céu. Santo é o teu nome. Ele engrandece o Senhor. Como aqueles anjos que ficam ao redor do trono cantando santo, 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 eternamente. Santo é o teu nome. Venha o teu reino. Venha. Por que venha? Porque ele não está aqui. Aqui é reino das trevas. Essa terra aqui foi contaminada pelo pecado. É por isso que Jesus, na sua oração, ele ensina. Peça para Deus, que está lá no céu, ele vir com o reino dele, o reino dos céus, que está lá no alto. Ore pedindo para que esse reino dos céus, de Deus, lá do alto, lá do mundo espiritual, que ele venha para essa terra. De forma que seja feita a vontade do Pai, que está lá no céu, aqui na terra. Esse é o começo da oração de Jesus. É esse trecho que eu quero que você grave na sua cabeça. Porque ele já deixa muito claro que esse mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é quem domina. Quando você olha pela janela, aí faz a sua reflexão. Quando você olha pela janela, quando você fala com seus filhos, quando você está com seus amigos, você está no emprego, quando você está até na igreja, que é para ser o lugar mais santo do planeta, você não vê pecado por aí? Você não vê pessoas mentindo? Você não vê pessoas roubando? A gente está louvando dentro da igreja, a gente está orando, acaba o culto. Eu pego o irmão fofocando, falando mal um do outro. No lugar mais santo da terra, a gente encontra pecado. A tua família, que é o centro da vontade de Deus, onde o pai é o cabeça da família, assim como Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Aí ele cria uma mulher para te ajudar a governar essa família e os seres humanos que vão governar essa terra. A casa começa tudo ali dentro da sua casa, meu irmão. A gente vê a mulher brigando com o marido brigando com o filho brigando com a mãe. São horas e horas de aconselhamento familiar. Por que é tão difícil? Porque esse mundo é dominado pelas trevas. O pecado entrou nesse mundo. É por isso que quando Jesus vai te ensinar a orar, ele fala, você tem que pedir, deixar claro na sua oração que a sua vontade é que aqui na terra seja feita a vontade de Deus assim como ela é feita lá no céu. Aí eu faço outra pergunta. De acordo com o que eu relatei ontem, no reino dos céus, você imagina pecado lá? Você imagina Satanás dominando lá, confundindo os irmãos lá, como ele confunde aqui, causando intriga entre os anjos lá, chegando no trono de Deus e bagunçando, igual ele bagunça algumas igrejas aqui. Lá no céu é inabalável, meu irmão. Satanás não chega nem perto, ele nem treme lá. Ele não faz um terremotozinho lá, não. Lá é inabalável, lá é santo. Lá a vontade de Deus é plena. Lá não há sombra de dúvida. O reino de Deus, reino dos céus é impecável. É incorruptível. Satanás é uma criatura. Comparado a Deus, ele não é nada. Você com Deus não tem o que temer de Satanás e no reino das trevas. Mas nesse mundo tenebroso, onde as pessoas abandonam Deus e servem ao inimigo, você vê pecado para onde você olhe. Por mais certinha que seja a pessoa, se você tiver acesso aos pensamentos dela, talvez você se assuste demais. Então Jesus deixa bem claro, esse reino, o meu reino, não é desse mundo.
O meu reino, Jesus Cristo falando, o meu reino não é desse mundo. Tá bom? Porém, ele te ensina a orar, pedindo para que o reino do céu se estabeleça nessa terra, que a vontade de Deus seja plena nessa terra. Porque o maior segredo desse plano de resgate de Deus é o que a gente leu quando a gente falava da pré-existência. Tem um estudo, aqui nessa série do Apocalipse, tem um estudo chamado pré-existência. Lá a gente leu Efésios 1 inteiro, que fala da nossa pré-existência celestial. Lá tem um versículo onde Deus diz que em Jesus Cristo foi convergida toda a plenitude dos tempos. As pessoas, os cristãos, eles costumam achar que tudo foi consumado ali na cruz. Não! Ali na cruz foi consumada uma parte da missão de Jesus, que é o resgate dos nossos pecados. Mas ele continua trabalhando, porque vai chegar o dia, que ainda não chegou, onde o reino dele será instaurado nessa terra, de forma que a vontade de Deus e todas as coisas impossíveis que acontecem no reino dos céus acontecerão nessa terra, no reino milenar de Jesus. Aí sim ele consumará todo o plano dele. É por isso que a gente creu na primeira vinda de Jesus, que é para salvar nossos pecados ali na cruz há 2000 anos atrás, e a gente crê na segunda vinda de Jesus, onde ele vai finalizar a sua missão nessa terra, reinando eternamente. É por isso que quando ele ensina a orar, ele fala, rogue por esse dia. Porque esse dia ainda não chegou. A vontade plena de Deus ainda não está plena nessa terra. A gente vive porções de amor. A gente vive porções de paz. O nosso dia é equilibrado entre fase boa e fase ruim. O reino dos céus é só parte boa. No reino milenar de Jesus, toda a parte boa do céu será instaurada nessa terra. E essa é a glória pela qual Jesus fala para você orar todo dia. Quando vocês orarem, orem assim. Santificado é o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Ore isso todo dia. Almeje por esse dia, é o que Jesus está falando. Amém? Aí eu vou te dar outro segredo. Durante o ministério de Jesus, que eu falei ontem, o que mais ele pregou foi sobre o reino dos céus. Mas se você pegar a Bíblia toda, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, essa Bíblia que você tem na sua casa, de todas as eras do mundo, tá? Que a gente teve várias eras do mundo. Nos meus primeiros vídeos eu falei bastante sobre as eras do mundo. Tem a era de Adão e Eva, do jardim da inocência, depois a era do pecado, que era da consciência, Gênesis 6, que é a era de Caim. Aí depois teve a era de Noé, que é a era do renovo. Depois teve a era de Abraão, que foi a era da nação santa, sacerdócio real, o começo do povo de Israel. Aí depois teve a era de Moisés, que é a era do juízo. Depois teve a era de Elias, que era a era dos profetas. Depois teve a era da graça, que é a era de Jesus, que acabou ali em 2020. Agora nós estamos na era da tribulação, que é o reino de Satanás. Tá? De todas essas eras, a era que a Bíblia mais fala é a era do reino milenar, que vem após essa era que estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos dentro da era da tribulação. Após essa era da tribulação, entra a era do reino milenar de Jesus, que é a consumação dos séculos, onde Deus anuncia que Jesus convergirá todas as coisas a ele. Todas as eras do mundo ocorrem para finalizarem todas as coisas no reino milenar de Jesus. É por isso que a Bíblia inteira foca principalmente nessa era.
Qual que é a primeira menção clara? A primeira evidência clara dessa era na Bíblia? Você abre em Gênesis 3, ali na fase do pecado, tá? Onde Adão e Eva pecam, e Deus, o próprio Deus, que é um profeta, faz a primeira profecia a respeito do reino milenar de Jesus. Gênesis 3, a partir do 14. Então o Senhor Deus disse a Elohim, disse a serpente, que fez a Eva e Adão pecarem: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Esse é o castigo para a serpente, tá? Porque ela fez as pessoas pecarem. Deus começa a dar um castigo para ela. Ele castigou o homem, castigou a mulher, castigou a terra, nasceram abrolhos e espinhos. Esse é o castigo da serpente. Só que ele não para por aí. Ele fala também, versículo 15, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente é Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira evidência clara sobre o reino milenar de Jesus. Por que essa é a primeira evidência? A mulher dá origem às nações da terra. A principal nação da terra é o povo de Israel. Como eu falo sempre aqui, nós, os convertidos, que aceitamos, confessamos os nossos pecados, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mergulhamos das águas do batismo, fomos feitos nova criatura. Somos descendência do povo de Israel, o povo que quer voltar para Deus, o povo que ama ao Senhor, povo monoteísta, que adora apenas um Deus só. Deus eterno, rei de toda a terra. Descendência dessa mulher. Tá? Aí ele fala que vai nascer um descendente específico dessa mulher. Esse ele está falando especificamente de Jesus Cristo. Aí está dizendo que Jesus Cristo ferirá a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ferir o calcanhar dele. E aí eu já vou revelar para você esse segredo. Muita gente acha que Jesus pisou na cabeça da serpente na sua morte de cruz, onde ele venceu Satanás. Não, meu irmão. É o contrário. A morte de cruz foi a picada de Satanás em Jesus. Para que Jesus vencesse na cruz, conseguisse salvar eu e você dos nossos pecados, ele teve que se diminuir, se fazer homem e aceitar a picada da serpente, que foi a sua morte de cruz. Por que a morte de cruz de Jesus é uma picada, é uma ferida, é uma mácula? Porque Jesus é perfeito. Ele não merecia ter morrido. Ele não morreu por causa dos pecados dele. Jesus, ele nasceu na eternidade dos céus. Ele fez parte de toda a criação. Todas as coisas criadas foram feitas por ele e nada sem ele foi feito. Ele é o primogênito e unigênito do Pai, cheio de honra e glória desde a eternidade. Ele nunca errou. Ele não tinha por que vir para esse mundo, que é o mundo dos pecadores, onde estão enviados todos os demônios pecadores, todos os anjos caídos estão aqui nessa nossa dimensão. Jesus não tinha que vir para cá. Mas ele se sacrifica. Ele paga o preço. Ele sofre a ferida da serpente por minha e por sua causa. Então, no histórico de Jesus, na linha cronológica da vida dele, que é sempre no auge, imagina um aluno que só tira 10. A carreira dele inteira escolar só tem nota 10. Aí, do nada, você vai lá e tem uma nota baixa. Aí você fala, que nota baixa é essa? Não, na verdade, essa nota não é minha. Eu troquei a nota do meu amigo ali, que ele tirou 0. Aí eu dei o meu 10 para ele e fiquei com esse 0 para mim. Isso é a morte de Jesus na cruz.
É ele pagando um preço que não era dele. Satanás feriu Jesus na cruz, ele foi chicoteado, ele foi xingado, ele foi mentido, ele sofreu ali. Mas o que Deus está falando nessa profecia de Gênesis 3 é que isso dentro do histórico de Jesus não foi uma grande vitória de Satanás, foi só uma ferida, foi só uma picadinha no calcanhar. Porque essa picadinha fez com que ele se tornasse o Senhor dos Senhores. Porque ali ele redimiu todos os pecados do mundo, foram convergidos na morte de cruz dele. Então Satanás o feriu, mas essa ferida só deu mais glória e louvor para ele. Ora, Rubens, então quando foi que Jesus pisou na cabeça de Satanás? Ainda não aconteceu, porque o reino milenar ainda não chegou. Satanás ainda está solto. Por isso que você ainda vê as pessoas pecando. Porque quando Jesus pisar na cabeça dele, será o fim dele. Isso ainda não aconteceu. É por isso que você ainda tem dificuldade, ainda vê terremoto, ainda vê desgraça, porque Satanás e seus demônios ainda estão soltos. Então a gente vai passar uma breve cronologia do reino milenar para você entender e descobrir de uma vez por todas quando é que Jesus vai pisar na cabeça de Satanás. Amém? Então eu vou passar uma breve cronologia da onde a gente está agora até chegar no reino milenar para vocês entenderem claramente quando finalmente a gente vai vencer Satanás e Jesus vai reinar eternamente. Amém? Então onde a gente está agora? A gente entrou no reino da tribulação, na era da tribulação, onde quem vai reinar? Como nunca reinou antes, foi Satanás. Embora ele já seja o príncipe desse mundo, nessa era de Satanás, ele terá muito mais poder, porque ele tem agido, ele e seus demônios até agora, com uma limitação de Deus, uma limitação do Espírito Santo, onde o nosso Senhor está guardando os seus, porque nessa terra tem muito santo, tem muito crente, tem muita gente que busca Deus, que é o que a gente está fazendo aqui. Então Deus ele limita o poder de Satanás e protege os seus santos. Tá? Então a gente está no começo da era da tribulação, onde ela é dividida em 3 fases. A primeira fase Jesus chama o início das dores, que a gente está prestes a mudar de fase. A gente viveu o princípio das dores de 2020 até hoje, são basicamente 3 anos a 3 anos e meio. De 2020 para cá, a gente está ali na metade de 2023, sempre lembrando que a gente faz a conta a partir da conta de Deus. Para Deus, o ano não começa em janeiro, ele começa no mês de Abib, que os judeus hoje também chamam de Nissan, que no nosso calendário grego bate mais ou menos ali em abril. Então o ano do Senhor vai de abril a abril, e não de janeiro a dezembro, vai de abril até março ali mais ou menos. Se você contar de abril a abril, de abril a março, o meio do ano cai em setembro. A gente está em agosto, então, ou seja, a gente já tem, a partir de 2020, cerca de 3 anos, estamos indo para 3 anos e meio. Então a gente está finalizando a primeira fase da era da tribulação, que é a fase que Jesus chama em Mateus 24 de princípio das dores, onde o reino de Satanás está se aparelhando. É por isso que você vê os governos se juntando, você ouve falar de acordos de paz, você vê o pessoal se unindo, você vê presidentes se encontrando toda hora, você vê o princípio das guerras, você vê as notícias, você vê terremoto, a irmã comentou que tem enchente, que tem morte, isso tudo está no princípio das dores. Tá? A gente está vivendo essa fase. Aí a gente vai entrar na fase em 2024, que Jesus chama de tribulação, que é onde os desastres naturais aumentarão demais. E é por isso que o arrebatamento primeiro de Mateus 24, versículo 27, o arrebatamento do relâmpago, que é sempre o nosso foco aqui nos nossos estudos, para que a gente se santifique e esteja pronto para esse primeiro arrebatamento, é porque a segunda fase da era da tribulação, que é chamada de tribulação, já será desesperadora demais, porque os acidentes naturais, os desastres, as guerras,
serão muito fortes. Deus tem focado muito aqui no grupo, ele tem falado, eu tenho compartilhado com vocês as orações espirituais de outros grupos de oração que eu faço parte. Deus tem falado todos os dias, literalmente, sobre essa grande guerra, sobre o grande tsunami, sobre o grande desastre, para a gente poupar alimento, porque a gente ainda vai ver o início de tudo isso, mas seremos arrebatados antes que o mal maior nos acometa. Antes de sermos pegos pelo grande mal, seremos arrebatados. Amém? Isso ficou muito claro, muitos sonhos, visões, sempre falo aqui. Isso está muito claro, muito confirmado. O arrebatamento do relâmpago de Mateus 24 e 27 será em 2023. Lembrando que 2023 vai até abril de 2024. Tá? Mas já podia ter acontecido desde 2020. Ou seja, se santifique todos os dias. Esteja pronto para qualquer momento. Esteja pronto para ser arrebatado hoje. Se não for hoje, esteja pronto para ser arrebatado amanhã. O que muita gente fica perguntando é, me diga a data. Fala o dia e fala a hora. Não temos o dia e a hora. Deus já deu demais ainda falando o ano. Eu já encontrei alguns profetas que dão um mês. Tá? Eu não comento porque Deus ainda não me confirmou tão claramente o mês. Eu sei, tenho uma ideia, mas enquanto ele não confirmar todas as confirmações que eu pedi, eu não anuncio. Por isso eu falo, mas está mais próximo do que você imagina. Esteja pronto todo dia. Já é misericórdia de Deus demais ele avisar o ano. Amém? O que as pessoas ficam querendo? Não, fala o dia, fala a hora. Para que eles querem saber especificamente? Porque eles querem aproveitar a vida no mundo e quando chegar 2, 3 dias antes, aí eles se santificam. Aí eu vou dar um segredinho para essas pessoas que querem dar uma de espertas com Deus. É um segredinho que eu aprendi criança. Tinha 10 para 11 anos de idade. Eu fiz uma experiência na minha vida. Eu sou filho de crente. Quando eu pecava, eu apanhava. Apanhava de vara, de chicote, de chinelo. Então eu aprendi a não pecar desde criança. Quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, eu fiz uma experiência, porque eu percebi que nesse mundo se dava melhor quem mentia do que quem falava a verdade. Eu só falava a verdade e sempre me dava mal na escola, me dava mal na igreja, me dava mal em casa. Sempre me dava mal. Sempre as culpas recaíam sobre mim. Eu falava, eu não fiz nada, mas eu apanhava, eu batia porque as pessoas mentiam. Não, foi ele sim. Jogavam a culpa em mim. Porque ele é o bobão, ele é o certinho, ele é o neguinho que vai para a igreja. Ele não manja, ele não tem a malícia. Vamos fazer ele de besta, joga a culpa nele que ele não vai saber nem se defender. Todo dia eu estava numa encrenca. Apanhando, ficando de castigo. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer um teste. Acho que erraram. Me ensinaram desde criança que eu não posso mentir. Só que toda vez que eu falo a verdade, eu me dou mal. Vou fazer uma experiência, eu acho que me ensinaram errado. Criança, 10 para 11 anos. Eu falei, eu vou mentir. Eu vou mentir e ver o que acontece. Vamos ver se eu me livro. Vou fazer um teste, vamos ver se dá certo. Porque se der certo, se eu não apanhar, se eu me der bem, é porque acho que me ensinaram errado. E na verdade a mentira que é boa e a verdade que é ruim. Porque eu só tô falando a verdade e só tô me dando mal até hoje. Aí aconteceu um acidente em casa, que fui eu que causei. Meu pai tinha um violão guardado e ele nunca abria da caixa. E eu sempre curioso, querendo aprender a tocar violão, e nunca abri. Um dia eu peguei o violão escondido, fui tocar, só que a corda fechada lá há muito tempo, eu encostei na corda e ela arrebentou. Eu nem cheguei a tocar, porque estava fechado e guardado há muitos anos. Arrebentou a corda. Eu fechei a caixa do violão, falei, pronto, está aí o teste. Se meu pai perguntar quem foi, eu não vou falar a verdade, que eu sempre falo, fui eu. Não, vou falar, não fui eu, não sei. E vamos ver o que acontece. Foi exatamente isso. Meu pai nunca mexeu no violão. Esse dia ele resolveu abrir a caixa. Parece que Deus que mandou ele lá abrir a caixa. Eu estava na sala, eu já ficava em outro quarto, no primeiro andar da casa. Eu ouvi o grito dele lá de baixo. Lá de cima eu ouvi ele gritando lá embaixo. Foi pegar o violão, eu ouvi o grito. O que aconteceu aqui? Quem mexeu no violão? Eu falei, descobriu. É agora que eu vou fazer o teste. Ele subiu já bufando, com o violão na mão e a corda arrebentada. Quem foi?
Só tá você em casa. Foi você, né? Eu falei, eu o quê? Você que arrebentou meu violão. Eu não. Só tá você aqui. Neguei até a morte. Não fui eu. O senhor sabe que eu não minto. Não fui eu. Ele sabia que eu não mentia, nunca tinha mentido. Ele acreditou muito desconfiado, mas ele, bom, realmente o menino mente. Ficou com aquela dúvida na cabeça, eu não apanhei e falei, bom, mentir que é bom. Mentir que é o certo, acho que eu aprendi errado. Passei um ano mentindo, até que as consequências começaram a vir. Quando eu estava com 12 anos de idade, eu já era conhecido na roda dos amigos como mentiroso. Começaram a pegar as mentiras. Descobri e eu fui perdendo todos os meus amigos. Foi aí que Deus me falou. Você aprendeu certo. Mentir é o errado. O pai da mentira é Satanás. Você tem que falar a verdade sempre e aguentar as consequências, assim como eu aguentei. Eu vivi pela verdade, eu sou a verdade, eu falei a verdade e fui crucificado por causa disso. Eu realmente sou o filho de Deus, mas toda vez que eu falava que eu era o filho de Deus, eu apanhava, eu era excluído, tentavam me apedrejar, me expulsavam da sinagoga. Você tem que falar a verdade e aguentar as consequências. Aí eu falei, ok, senhor, agora eu entendi. Mas eu contei todo esse testemunho para chegar no momento agora. Você acha que eu consegui parar de mentir um dia para o outro? Com 12 anos eu entendi. Com 12 anos eu entendi, fez sentido na minha mente. Mas eu já tinha mentido um ano, isso virou um vício. Todo pecado que você comete te vicia. Foi uma desgraceira na minha vida até eu perder esse vício. Eu abri a boca, a mentira já estava na ponta da língua. Eu tinha que aprender a refalar o que eu tinha acabado de falar. Então eu falava uma frase e logo em seguida, não, na verdade é isso, 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 isso. Eu ficava falando e refalando 2 vezes tudo que eu ia falar, porque a mentira virou um costume. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque aquele que quer dar uma desperto na presença de Deus, me fala a data, quando é o arrebatamento, porque ele quer curtir, ele quer aproveitar e tentar se salvar no último dia ele já estará acostumado com o pecado. A santificação é um processo. É um processo, é por isso que hoje eu odeio a mentira, porque eu aprendi por experiência o quanto faz mal isso aí. Eu detesto mentira. Porque eu lembro da experiência lá quando eu era criança, que eu demorei anos para conseguir perder esse costume. Eu entendi isso que Jesus falou. Fala a verdade, o resto você aguenta a pancada. O segredo é você fazer o certo, para que quando você for falar, você não tenha culpa nenhuma. Tá? E se te culparem, deixa que eu lido com as pessoas. Eu salvo os meus. No final, o verdadeiro vai estar no céu, o mentiroso vai estar no inferno. Deixa que a justiça faço eu. Eu entendi lá atrás. Então, aquele que quer se santificar no último dia não vai conseguir. Por isso que esse grupo existe, para ajudar a gente a se santificar, para dar dica, para a gente orar junto, para que você se santifique todo dia e você vá passando pelo processo de santificação e purificação. Amém? Então não se preocupe tanto com data, se preocupe com a sua própria santificação e purificação diária. Porque se Deus aparecer hoje, amanhã, depois, você está pronto todos os dias. Amém? Não se preocupe muito com data, se preocupe com a sua santificação. Em nome de Jesus. Amém? Então a gente está nessa cronologia, tem um arrebatamento. Logo em seguida do arrebatamento, esse mundo vai passar por grande não, porque grande tribulação vem depois da tribulação, é por isso que fica meio confuso. Era da tribulação é o nome da era inteira, tá? Que dura 10 anos. Aí vem o período do princípio das dores, que é a fase 1. Aí depois do arrebatamento, ou no período do arrebatamento, tem a fase 2, tá? Que será mesclado aí. O arrebatamento vem na transição da fase 1 para a fase 2 da era da tribulação. A fase 2 se chama tribulação, é o nome que o próprio Jesus deu. Quando a gente é arrebatado, o que a gente fica fazendo lá no céu? Porque esse mundo estará passando por tribulação e logo em seguida pela grande tribulação. Amém?
que a gente fica fazendo lá no céu nesse tempo? Eu vou ler aqui. Está em Apocalipse. Ele já dá dica. Presta atenção. Apocalipse 7. Ele está falando que a terra passa os selos, né? Aí ele fala que a terra vai começar a viver grandes dificuldades, tribulação, grande tribulação, mas daí em Apocalipse 7, mas nada disso vai acontecer, ele segura os anjos até que todos os escolhidos estejam selados, para que ele possa guardar a todos. Daí tem o arrebatamento. É por isso que logo na sequência ele começa a falar o que vai estar acontecendo no céu. Porque ele segura os anjos que vão trazer as tormentas, arrebata os seus e logo em seguida ele fala o que eles estarão fazendo no céu. E em paralelo a isso, ele começa a citar a grande tribulação que acontecerá na terra. Olha o que ele fala que está acontecendo no céu. E clamavam em grande voz, Apocalipse 7, a partir do 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assenta no trono, o Cordeiro pertence à salvação. Estão falando da salvação porque eles foram salvos da tribulação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem com vestiduras brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. O que eles estão fazendo lá? Servem a Deus de dia e de noite no seu santuário. E aquele que assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Por que não cairá sobre eles o sol? Porque na grande tribulação vai cair o sol aqui nas pessoas que estão na terra. Isso aí está falando, aqueles que estão guardados no Cordeiro, lá no alto, lá no reino dos céus de Deus, que está no céu ainda não desceu para a terra. Os primeiros arrebatados estarão guardados lá servindo a Deus, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Então a gente está na linha cronológica. Você é arrebatado, você fica lá guardado com Deus enquanto a terra está sofrendo. Perceba que ele não fala aqui de bodas, ele não fala de galardão. Porque daí vai ter as 7 trombetas, o Apocalipse vai narrar tudo, vai narrar o dragão, tal, não sei o quê. Na última trombeta tem o último arrebatamento. Que é o que eu sempre falo, não vou ler para a gente adiantar aqui rapidinho, quero chegar logo no reino milenar. Na última trombeta, que Paulo fala em 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, Apocalipse fala em Apocalipse 14, de 14 a 16, tem o último arrebatamento. Depois que a terra sofreu tudo o reino de Satanás, chega a última trombeta. Passa os 10 anos de era da tribulação, a gente foi arrebatado entre a primeira fase e a segunda fase da era da tribulação, tá? Os primeiros arrebatados. Os últimos arrebatados são arrebatados na última trombeta. Por que eles são arrebatados na última trombeta, na 7ª? É porque na 7ª trombeta, lembrando que 7, os números têm significados bíblicos, 7 é o número da perfeição, 7 é o número da plenitude. É por isso que são 7 trombetas, porque enquanto as pessoas estão vivendo a grande tribulação, Jesus está anunciando lá do alto: eu vou voltar. Eu existo, eu ainda vou salvar vocês. Resistam. Cada trombeta é um aviso que Jesus vai voltar para arrebatar os seus. É por isso que na 7ª trombeta ele vem, porque 7 representa Jesus. Aí ele vem, Apocalipse 14, de 14 a 16 diz: ele vem sobre uma nuvem branca, com uma coroa na cabeça, com uma foice na mão, para ceifar os seus, que resistiram à tribulação, não aceitaram a marca da besta, nem na testa, nem na mão. Aí sim, na 7ª trombeta,
É o aviso da chegada de Jesus. Jesus aparece, mas ele ainda não pisa nessa terra. Esse é o início do reino milenar. Mas Jesus não pisa nessa terra, mas ele arrebata os seus. Porque o domínio não pertence mais a Satanás. O reino milenar de Jesus começa após a era da tribulação, após as 3 fases da chamada princípio das dores, tribulação e grande tribulação. Essas são as 3 fases da era da tribulação. Quando acaba a última, ela acaba com a última trombeta. A última trombeta, ao som da última trombeta, como o apóstolo fala, seremos elevados aos céus, encontraremos o Senhor nas nuvens. Primeiro aqueles que morreram e depois os que estavam vivos durante a grande tribulação, porque durante a grande tribulação muita gente vai morrer. Muita catástrofe, muito desastre. Mas apesar de muita gente morrer, terão 2 testemunhas pregando, pregação dos anjos, muita gente vai se converter também. Então aqueles que morrerem fiéis a Deus, mais aqueles que se converteram e resistiram à grande tribulação, subirão nesse último arrebatamento. Esse é o início do reino milenar. Ele começa com os últimos santos sendo sugados para o alto. E aí sim a Bíblia começa a narrar tanto as bodas do Cordeiro quanto os galardões distribuídos. E aí que eu quero chegar, meu irmão. O reino milenar começa no reino dos céus, porque ele vem de lá. É por isso que o reino milenar começa com os últimos santos sendo arrebatados, porque o reino é de Deus, o reino está no céu. Depois ele vai descer. Tá? Então ele começa no arrebatamento dos últimos santos, na 7ª trombeta. Aí, só para deixar aqui os versículos, fala que quando eles chegam lá tem festa no céu. Apocalipse 15, de 2 a 4. Amém? Esse eu quero até ler porque é bonito. Apocalipse 15, de 2 a 4. Logo após o arrebatamento, vi com que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Quem que é o vencedor da besta? Aquele que resistiu. Aquele que passou pela grande tribulação, mas não cedeu à tribulação. Não aceitou a marca da besta nem na testa, nem na mão. Não se corrompeu. Continuou resistindo. Ele fala, eu vi esses vencedores da besta, da sua imagem, do seu número e do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as suas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Por que Rei das Nações? Porque começou o reino milenar. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo, pois isso todas as nações virão, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Jesus vai começar a manifestar o seu reino eterno. O seu reino milenar, desculpa. Reino eterno eu vou falar amanhã, que é outro aspecto do reino de Deus. Jesus vai começar a reinar. É por isso que os últimos arrebatados já sobem cantando os cânticos de vitória de Jesus, exaltando o rei. Amém? Então entenda por que Jesus morreu na cruz e ainda tem sofrimento. Ele não venceu na cruz. Não era para... Cadê o sucesso? Porque algumas pessoas que não entenderam direito a teologia, elas falam disso de uma forma metafórica. Não, Jesus já venceu, o reino milenar é uma teoria. Você que é salvo já está vivendo da graça e tal, não sei o quê. E mesclam essa realidade cronológica como se fosse algo só sentimental. Não, eu tenho que sentir a vitória em Deus em mim, eu tenho que sentir que Jesus reina na minha vida, mas a verdade é que a gente está sentindo isso, mas a gente também sente dor. A gente também sente medo, a gente também sente desespero, a gente também fica preocupado.
Então a gente sente que o reino milenar, eterno, a vontade de Deus ainda não está sendo feita aqui na terra como é no céu. A gente sente isso é uma verdade. É porque o reino milenar, onde isso será consumado, ainda está lá na frente. Ainda não chegamos lá. Mas nessa parte, após a última, sétima e última trombeta, isso entrará em vigor. Começará com o arrebatamento. Logo em seguida, o que acontece? Os flagelos. Os flagelos são as 7 taças de Deus, as 7 taças da ira de Deus. Por isso que é chamada a ira de Deus. A mesma ira que o Senhor falou, não libere ainda a ira do Senhor enquanto todos não forem selados e arrebatados. Porque o que é chamado de ira do Senhor, lembrando que Deus não se ira, isso é uma forma de dizer que haverá terror nessa terra. Quem manifesta a ira de Deus é o próprio mal. Porque Deus é bom. O Senhor não se ira, ele não é tentado pelo mal. A ninguém tenta. Tá? São só expressões bíblicas. Tá? Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus, o Senhor, não se ira. Mas você vai achar muitos textos dizendo que a ira do Senhor se manifestou. São demônios, são anjos separados especificamente para momentos de destruição nessa terra. Essas 7 taças serão 7 desastres. Enquanto no reino de Deus, lá no alto, eu, você, em nome de Jesus, estaremos lá, nas bodas do Cordeiro, festejando com Deus no reino milenar, nossa vitória da cruz, nossa vitória porque vencemos a besta, nossa vitória sobre todas as coisas. Aqui nessa terra, quem que vai sobrar se os santos subiram? Sobrará Satanás, os demônios e os adoradores da besta. Se é reino milenar, e esse reino será instaurado na terra, assim na terra como é no céu, não tem espaço para Satanás, adoradores da besta, nem para demônios, porque no céu não tem isso. Então, para Jesus descer com os seus e instaurar o seu reino milenar nessa terra, tem que haver a destruição de Satanás, dos demônios e dos adoradores da besta, porque não há lugar para eles no reino milenar. É por isso que vem os 7 flagelos. Enquanto a gente está festejando as bodas e os galardões no céu, tem os flagelos na terra. Isso faz parte do reino milenar. É Jesus dizendo, seu reino, Satanás, acabou, agora é minha vez. Porque há milhares de profecias de todos os profetas falando, esse dia vai chegar, onde o Senhor Jesus irá reinar. E Satanás será vencido definitivamente. É por isso que eu disse que de Gênesis a Apocalipse, a era que mais se fala na Bíblia é o reino milenar de Jesus, onde a justiça dele será plena, o reino dele será pleno. Aí tem os flagelos, a destruição, fogo, saraivada de fogo, é só você ler, meus irmãos. Os flagelos estão em Apocalipse 6, de 12 a 17, Apocalipse capítulo 15 a 16, dá todos os detalhes. É destruição total dessa terra, fica só destruição. Cenário de guerra é piada perto do que vai ficar. Mas ainda vai sobreviver gente, vai sobreviver Satanás, vai sobreviver demônios e vai sobreviver alguns humanos. Tanta desgraça, mas ainda terão sobreviventes. Só que olha que interessante, olha a sequência. Você festejou as bodas do céu com Deus. Você também recebeu os galardões, que são os seus tesouros no céu, sua casa, sua mansão, suas riquezas, mas também a sua armadura celestial, que eu vou falar mais sobre ela na sexta-feira, sobre a hierarquia dos santos. Lembra que eu falei que os santos têm hierarquias? Você pode chegar no céu grande ou pode chegar pequeno. Lá no céu, na distribuição dos galardões, você receberá o seu posto, o seu cargo, a sua função no reino eterno dos céus. Porque quando chegar nessa terra, você vai chegar fazendo parte ali, cumprindo o seu chamado no seu posto, de acordo com o seu lugar, de acordo com a sua armadura. E isso eu quero ler. Porque você festejou nas bodas, certo? Agora vamos reinar lá embaixo. Isaías 60, versículo 8. Olha o que diz.
Quem são estes que vêm voando com as nuvens e como pombas ao seu pombal? Ou seja, as pessoas que estão na terra verão Jesus descendo com um monte de gente. Olha como diz em Apocalipse, a gente vai dar início agora à vindima. O que é a vindima? Depois dos flagelos, Jesus desce com os seus santos para arrebentar com eles. Jesus, eu, você e todos os santos desceremos do céu para instaurar o reino de Deus nessa terra, que é o que Jesus te ensinou a orar no Pai Nosso. Que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como é no céu. Isso não será feito facilmente, será arrancado à força. Nós batalharemos com Jesus. Presta atenção, Apocalipse 19. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Apocalipse 19 a partir do 11. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Esse é Jesus descendo do céu como um cavaleiro. Tá? Essa é a vindima. A vindima é a chamada da guerra dos santos que descem do céu porque eles pisam nessa terra. Essa é considerada a segunda vinda de Jesus, porque nesse momento ele vindo num cavalo branco com seu exército de santos dentro do reino milenar, é quando ele finalmente pisa nessa terra. E é nesse momento que ele pisa nessa terra que ele finalmente vai cumprir a profecia de Gênesis 3, onde ele vai pisar na cabeça de Satanás. É na vindima. E eu e você estaremos lutando ao lado dele, porque nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos impedirá. Eu não sei há quanto tempo você é crente, mas essa música é muito famosa. Amém? 15, sai da sua boca uma espada. Apocalipse 19, 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Eu e você vamos lutar ao lado de Jesus. Olha Isaías 13 falando a mesma coisa, só que ali ele falou de Jesus pisando. Aqui ele vai falar de nós pisando com ele. Apocalipse 13 a partir do 1. Apocalipse não, Isaías 13 a partir do 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías. Alçai um estandarte, ou seja, levante uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, encenai-lhes com a mão, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas os tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Ou seja, eu e você vamos executar essa guerra também, essa vindima, essa ira do Senhor. Porque Deus está no seu trono. É Jesus quem desce com os santos. Os que com exultação se orgulham. Já que houve sobre os montes o rumor como de muito povo. O clamor de reinos e nações já congregados, eu e você congregados, descendo, fazendo muito barulho, que a gente está descendo para a guerra. O Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, glória a Deus. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, gritem, pois está perto o dia do Senhor. O dia do Senhor é o reino milenar, que dura 1000 anos. Vem o Todo-Poderoso com assolação, pelo que todo o braço se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá, ficarão tremendo de medo. Assombrar-se-ão e ponderar-se-ão deles dores e os ais, e terão contorções como de mulher de parto. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías 13, de 1 a 9 eu li. Glória ao nome do Senhor. Agora você entende por que na vinda do Senhor ele vai narrando como algo terrível que as pessoas ficarão com medo.
porque ele está falando da chegada do reino milenar, onde o próprio Jesus pisará nesse lugar, mas nesse lugar só haverão os pecadores que maltrataram os santos, os pecadores que adorarão a besta, que adorarão a Satanás, os demônios. É por isso que Deus envia Jesus, ele vem com seus santos, a gente vem como tropas de batalhas, como eu acabei de ler, e a gente vem orgulhoso, a gente vem gritando, e você vê que o rosto dele se torna flamejante. Por quê? Porque a gente ataca com a armadura de Deus, com espadas de fogo. Tem muitos trechos aqui em Isaías, em Jeremias, em diversos profetas que narram detalhes desse dia. Eu não vou ler. Gostaria de ler tudo, mas fica muito comprido aqui. Mas é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Esse é o dia em que o próprio Jesus pisa na cabeça de Satanás. Amém? Ele pessoalmente vai pisar na cabeça de Satanás. E eu quero ler esse texto também, Isaías 63, versículo 3. O lagar, presta atenção, ele acabou de falar que nós, os santos, pisaremos com ele e tal, estaremos juntos com ele. Mas olha o que ele fala especificamente em Isaías 63, versículo 3. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira no seu furor e as esmaguei. E salpicou as vestes e me manchou de traje todo de sangue. Aqui ele repete isso lá na vindima de Apocalipse, falando que após essa guerra haverá sangue por toda a terra, porque é uma grande guerra do reino dos céus contra o reino de Satanás, o reino dos homens, o reino da carne, o reino da besta. Então perceba que o reino milenar de Jesus, ele não vai chegar fácil. Tem todo um processo de purificação dessa terra. Nós venceremos Satanás, o próprio Jesus. Eu pisei sozinho a cabeça de Satanás. E é por isso que eu, após pisar na cabeça de Satanás, o Leviatã, a antiga serpente, o dragão, eu o aprisionei por 1000 anos. É assim que começa o reino. Tem um arrebatamento, enquanto a gente está lá na festa no céu, festejando e recebendo os galardões, tem os flagelos na terra, que é como se fossem os canhões de Deus. Logo em seguida a gente desce. Você vê que é igualzinho essas batalhas de filme. Primeiro vão os canhões, as flechas, destroem o lugar, e depois vem os soldados passando por cima de tudo. É assim que será. A gente descerá do céu com cavalo, com arma, com a armadura de Deus, cada um no seu cargo, cada um na sua função, de acordo com seus galardões, e venceremos os exércitos de Satanás nessa terra. Satanás será aprisionado. E durante 1000 anos reinaremos com ele. Aí lembra que eu falei? Que o reino dos céus é perfeito, falei ontem, várias características. Olha o que fala em Isaías 61. Ele dá detalhes como será o reino dos céus. O reino dos céus nessa terra durante 1000 anos. Presta atenção, Isaías 61. Satanás preso, o que acontece? A terra ficou uma bagunça. Flagelo, guerra, terremoto, um monte de desgraça. Sobrou Jesus, sobrou os santos, e sobrou os sobreviventes dos exércitos de Satanás, certo? Olha o que acontece. Desculpa. É outro texto que eu quero ler. Isaías 11. Desculpa, Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor Yahweh Elohim, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os 7 espíritos de Deus. O rebento, esse renovo, é o próprio Jesus Cristo. Ele virá com a plenitude do Espírito Santo. Por isso que lá em Apocalipse chama de os 7 espíritos de Deus. Nessa descida que a gente desce com ele do céu com todos os santos, a gente briga, vence os exércitos de Satanás e eles são presos, certo? Aprisionados por 1000 anos. Aí, ele que desce com a gente com a sua plenitude, olha como será essa terra, com Satanás e os demônios presos e a plenitude do Espírito Santo habitando nessa terra. Isaías 11, versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor,
Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a sua vara, com a sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Essa é a vindima. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. Em que lugar da terra que o lobo habita com o cordeiro? Só no reino milenar. E o leopardo se deitará com o cabrito. Isso não acontece naturalmente. É só no paraíso do céu que você vê os animais sendo amigos. O bezerro, o leão, o novo animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará, ou seja, uma criança andará junto com animais que naturalmente seriam inimigos. Uma criança andará junto com eles, o lobo, com o cordeiro, com o gado, serão todos amigos. Versículo 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, ou seja, o leão não comerá mais carne. Ele vai voltar a comer planta, assim como era no jardim do Éden. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do brasílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que é Jesus, que está posta por estandarte aos povos. A glória lhe será morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Pátrios, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Eu vou parar aqui, mas essa leitura de Isaías 11, ela continua, tá? Ele está descrevendo como será o reino milenar. Tudo aquilo que Deus criou no Jardim do Éden, que era como o céu na terra, voltará a acontecer no reino milenar, porque Satanás e seus demônios estarão vencidos e estarão presos, e nós participaremos dessa batalha. Como eles estarão vencidos e estarão presos, as pessoas dessa terra, mesmo aquelas que ficaram lutando do lado de Satanás, olha o que diz o versículo 11, Isaías 11:11. Voltará o Senhor a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que era da Síria, do Egito, de Patros, Etiópia, Elão, Sinar, Amate e das terras do mar. Sabe quem são esse povo? Os que lutaram ao lado da Babilônia. Os povos que ficaram do lado de Satanás, no reino milenar, Jesus voltará a estender as mãos para eles, porque os demônios estarão presos, eles não estarão mais sob a influência de Satanás. Aqueles que se converterem nesse momento permanecerão com Jesus. Você tem noção o quanto Jesus é misericordioso? Você tem noção como no reino milenar não haverá mal algum? Os animais voltarão a habitar junto, as crianças voltarão a brincar com os animais. A paz será estabelecida assim na terra como sempre é no céu. Isso é no reino milenar, ele tem começo, meio e fim, ele dura 1000 anos. Durante 1000 anos, Isaías 11 será real. Assim como é perfeito no céu, será perfeito nessa terra. Tem muitos outros versículos em Isaías, Jeremias, que fala tudo que a gente vai fazer. A gente vai reconstruir a terra. Tem um pastor que fala que no reino milenar a gente vai voltar a pegar na enxada. Isso não é mentira. Mas nós, os transformados, os que desceram com a armadura celestial, os santos que venceram, participaram da batalha, serão generais de Deus. Os povos que lutaram contra Jesus, eles quem trabalharão. Mas lembra da leitura. Jesus julgará com justiça, não terá escravo, cada um trabalhar para si, cada um terá sua casa. Será um reino de paz, de justiça, não terá maldade, não terá inveja. Nós reconstruiremos essa terra que foi destruída durante a era das trevas. Nós reconstruiremos o jardim porque nós teremos todos os poderes do céu.
Lembra que eu falei ontem que no céu você tem poder de pensamento, de imaginação, você se move de um lugar para o outro. Como você acha que você vence Satanás? Porque você terá a armadura celestial. Você não vencerá Satanás com um corpo carnal, porque no corpo carnal você nem teria subido, nem teria sido arrebatado. Carne e sangue não entram no reino do céu, você descerá com seu corpo glorificado. É por isso que você e eu teremos poder para restaurar essa terra ao lado de Jesus. Terão nós como anjos e trabalhadores humanos, aqueles que lutaram ao lado de Satanás. Eles trabalharão na restauração dessa terra e viveremos em paz durante 1000 anos. Essa é a profecia cumprida de Jesus pisando na cabeça de Satanás e toda a profecia dos profetas, que um dia um justo juiz julgará com mão, um cetro de ferro. Isso só acontece na segunda vinda de Cristo, porque na primeira vinda ele só veio salvar a gente dos pecados. Ele não foi coroado em Israel ainda. Os povos de todas as nações ainda não falam que só Jesus Cristo é o Senhor. Isso ainda não aconteceu. No reino milenar acontecerá, todos os povos se reunirão e dirão só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Esse é o reino milenar, que durará 1000 anos. Amém? Encerrar por aqui, é 8h35 já. Antes da oração final. A Bíblia fala muito sobre isso, meus irmãos. Fala que a gente vai reconstruir o templo, tudo será belo, tudo será lindo. Tem muita leitura que dá para fazer sobre isso, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por ser conosco. Obrigado por nos esclarecer, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque temos a esperança, assim como Abacuque entendeu, Senhor. O Abacuque que estava triste, estava lamentando porque ele estava vendo o desespero, a guerra. O Senhor apenas anunciou que o seu reino milenar chegaria, e isso foi o suficiente para ele se alegrar. Ele não viu o reino milenar, ele não viu o reino eterno, ele só ficou sabendo que esse dia chegaria e por isso ele se alegrou. Ainda que a vide não floresça, ainda que a planta ela não dê o seu fruto, mesmo assim me alegrarei no meu Senhor, porque ele vem, ele é justo, ele é bom, ele fará a justiça eterna. Que essa alegria de Abacuque seja a nossa alegria no dia de hoje, em nome de Jesus, porque seremos arrebatados no primeiro arrebatamento. Reinaremos com Cristo e essa terra será restaurada pelo Senhor. Todos os povos que sofrem se reunirão em alegria, dizendo: só Jesus Cristo é o Senhor. A sua justiça virá. Que isso nos dê uma alegria, Pai, uma esperança de aguardarmos no Senhor cada dia mais santos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja com meus irmãos, os purifique e os santifique diariamente em nome de Jesus, para que não desfaleçam, mas se apeguem a essa mesma alegria de Abacuque e sorriam mesmo em meio às dificuldades. Andem de cabeça erguida como soldados do Senhor desde já, que eles entendam que eles são estandartes do Senhor, que eles são atalaias, que eles são trombetas, e no meio da batalha eles ajam como soldados, não como as vítimas, mas como soldados do Senhor nessa terra, que eles não temam mal algum, porque o Senhor é com eles em nome de Jesus. O Senhor guarda os seus de todo mal. Glórias ao teu nome, porque o Senhor é a nossa esperança, e esse dia está próximo. Em nome de Jesus, seja conosco hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém.